Olá, professores e coordenadores. A gente está aqui com o professor Adriano Ferretti, da Universidade Federal de Santa Catarina, e ele vai falar um pouquinho sobre a correção TRI, como que ela pode ser usada nas escolas, como que as escolas podem tirar proveito desse diferencial, tá? Professor Adriano, queria que o senhor começasse se apresentando um pouquinho. Eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, consultor do INEP também, trabalhei um pouco mais com o INEP diretamente e ajudei a fazer o guia do participante do INEP para gerar notas do Enem. E lá na Universidade Federal de Santa Catarina, o senhor é professor da área de estatística, Isso, né? eu sou professor de estatística, estou 14 anos lá, minha formação toda na área de estatística e desde 2006 eu venho trabalhando com a teoria da resposta ao item. 2006. E o INEP e o Enem começou em 2009, né? 2009, exatamente. Então eu já venho começando já antes porque a teoria da resposta ao item é uma teoria que é usada no Enem, mas não exclusivamente no Enem, né? É usado em outras avaliações, como também avaliações estaduais que tem no estado de São Paulo, Pernambuco, Pará. Então são estados que utilizam também a teoria da resposta ao item em sua avaliação, né? Como uma avaliação bastante conhecida aqui em termos do Brasil, que o INEP mesmo aplica, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é o SAEB, que também é usada a teoria da resposta ao item. Que na verdade o SAEB é usado a teoria da resposta ao item desde 1997. É a primeira avaliação que se tem no Brasil que começou a utilizar a teoria da resposta ao item. Bacana. Então, qual que é a diferença, já que a gente vai falar um pouquinho do TRI, vamos falar também um pouquinho do TCT. Qual que é a diferença entre o método tradicional, né, que a gente chama TCT, e TRI? E TRI, né? Isso. A principal diferença, eu acho que quando a gente fala, parece que uma é concorrente da outra. Na verdade, eu acho que uma complementa a outra quando faz análise de qualidade de item, porque tanto a TCT como a teoria da resposta ao item, elas podem ser analisadas, podem ser usadas para ver a qualidade do item, se o item apresenta algum problema, se o item está mal construído, se o item está medindo o conhecimento para que ele foi proposto. Então as duas medidas eu acho que elas são complementares. Agora, uma das vantagens da teoria da resposta ao item é que ela dá uma interpretação pedagógica em relação à nota que o aluno tira. E isso pode auxiliar o professor em sala de aula para ver o que ele pode trabalhar melhor. Tá? Então o aluno, na TCT, quando tira cerca 40 questões, uma prova de 45, ele tem um valor 40, mas um retorno para o professor, o que o aluno sabe ou não sabe. Enquanto a teoria da resposta ao item, quando gera um score por ela, essa nota é interpretável, ela tem uma interpretação pedagógica. Essa é a parte rica da teoria da resposta ao item. E como que o professor, coordenadores podem explicar sobre a correção TRI para os alunos de uma maneira assim fácil? Porque, né, a gente também mexe com alunos e a gente vê que eles têm muita dificuldade de entender. Como que explicaria? Realmente a teoria da resposta ao item ela envolve modelos mais complexos, matemáticos, não é uma coisa trivial de ser calculada como um score que é só contar o número de acertos do aluno, né? Então, o importante é ele saber o seguinte: a principal objetivo da teoria da resposta ao item é estimar, ou seja, saber qual o conhecimento que o aluno tem. Então, o importante do aluno não é orientar o aluno, não acertar, tentar fazer as questões mais difíceis ou mais fáceis. O aluno ficar tranquilo e fazer o que ele sabe. Porque o objetivo é o aluno que estudou e tem um conhecimento, ele vai ter uma nota alta pela teoria da resposta ao item. Então ela vai conseguir estimar com uma boa eficiência o conhecimento do aluno. Agora, o professor fala assim, olha, se você acertar essa, você vai tirar tanto, a sua nota vai diminuir tanto, isso não tem como o professor orientar o aluno. E quais informações de uma análise TRI o senhor acha que é imprescindível ser apresentado aos professores e gestores? Sem dúvida nenhuma, é essa interpretação pedagógica. Quando você tem a nota do aluno, e essa nota do aluno, ele vai ter uma interpretação, um aluno que tirou 300 e um aluno que tirou 350 numa prova, o que aquele aluno que tirou 350 sabe mais do que aquele que tirou 300?
Por que a nota dele é maior? E isso, a teoria da resposta ao item consegue passar para o professor esse diferencial em termos de conteúdo, o que precisa ser trabalhado com o aluno para aumentar a nota dele. Esse é um grande diferencial. E como que o senhor acha que a análise TRI pode ajudar uma escola? Justamente nessa mesma relação que ajuda a identificar os problemas pedagógicos que o aluno tem, que pode ser melhorado, trabalhado para aumentar o rendimento dos seus alunos. Eu acho que essa é a contribuição que se tem. E como aliar o TCT e o TRI para que uma escola identifique os pontos a serem melhorados para os seus alunos? Como a gente estava conversando, algumas escolas, elas acabam mesclando um pouco o TCT e TRI, né? Isso. E o senhor acha que tem como juntar as duas para fazer uma análise? Tem a escola, na verdade, eu acho que gerar uma nota pela TCT e pela TRI, elas são correlacionadas, mas ele deve gerar só uma nota. Agora, o importante é o seguinte, ele pode usar a teoria da resposta ao item para ver a qualidade da questão, porque por essa teoria é possível identificar questões com problemas distratores, questões que não estão funcionando muito bem em relação à habilidade daquele item que está sendo perguntado, a sua competência. Isso é possível fazer pela teoria da resposta ao item. Então, posso usar, por exemplo, a teoria da resposta ao item para medir a qualidade das questões. E pode ser usada a teoria clássica só para gerar o score. Agora, eu como defensor da teoria da resposta ao item, o ideal é ele usar a teoria da resposta ao item para ver a qualidade da questão e também para gerar a nota do aluno, porque é aí que tem um diferencial, o que pedagogicamente um aluno sabe mais que o outro. E escolas que já utilizam o método TRI saem na frente em relação àquelas que não utilizam, na opinião do senhor? Sem dúvida nenhuma. Ela vai conhecer melhor os alunos que tem, né? Ele vai conhecer melhor as suas deficiências, o que pode ser feito para melhorar. Sem dúvida nenhuma, sai na frente. E como que uma escola deve preparar seus alunos para as provas que tenham correção TRI? Bom, primeira coisa, lá para o aluno, sempre faça a prova, não deixe nada em branco e não orientar o aluno a fazer as questões mais difíceis. Na verdade, se dois alunos aceitarem a mesma quantidade de questões, um acertou 15 questões, o outro acertou 15 questões também, quem acertou as 15 questões mais fáceis vai ter uma nota mais alta do que quem acertou 15 questões mais difíceis. O importante é o aluno ir tranquilo com a prova, responder as questões que sabe primeiro, para não perder muito tempo nas questões que não sabe, e depois responder as demais que não sabe. Mas sempre responda a todos, mesmo que seja no chute, ele não vai ser penalizado a nota dele por isso. Tá? E a aplicação dos simulados no formato Enem? O senhor acredita que é uma boa alternativa para as escolas treinarem seus alunos? Eu acho assim, isso depende da forma que está sendo gerada a nota dele. Pode ser gerado nesse simulado pela teoria da resposta ao item ou pela teoria clássica, que é o score. Mas o importante de fazer um simulado nos modos do Enem é que o aluno vai mais preparado para o que ele vai encontrar no Enem, na verdade. Então é melhor fazer a prova nos moldes do simulado nos modos do Enem, sem dúvida. E agora pensando um pouquinho na plataforma estuda.com que o pessoal apresentou para o senhor, que ela também oferece simulados e questões no molde do Enem, né? Classificada por conteúdos e habilidades. E a gente também faz a correção TRI. Quanto você acha que a estuda.com contribui com as escolas e os alunos que estudam de forma autônoma? Que algumas escolas nossas, como eu já falei para o senhor, elas utilizam a correção TRI, né, a nossa correção, e os alunos utilizam de forma autônoma, e a gente tem alguns simulados que a gente gera esse relatório para eles, esse resultado e o relatório. Tá. Eu acho que essa plataforma, pelo que eu vi, o grande potencial dela, o grande diferencial dessa plataforma é orientar o aluno e mostrar o que ele está errando, o que ele poderia ter acertado, não acertou, o que o aluno tem que estudar mais, onde focar os principais problemas do aluno para melhorar o rendimento dele na prova, né? Então, acho que o principal retorno que ele dá é justamente o tipo de questão, por exemplo, do Enem, que o aluno vai encontrar lá na frente,
e aonde estão, qual tipo de competência estão os principais problemas e oriento o aluno de forma simples, a plataforma, a o aluno identificar o que ele precisa focar melhor nos seus estudos. Sem dúvida nenhuma, a plataforma ela consegue auxiliar o aluno para aumentar o rendimento seu durante a prova do Enem. E agora um pouquinho sobre essas mudanças no Enem, né? Como a gente viu, a partir de 2020, 50 mil alunos vão fazer o Enem digital, né? E em 2026 vai ser total o Enem digital. Qual que é a sua opinião sobre essa mudança, professor? Olha, é uma tendência que existe, né? E a preocupação só que vai mudar é o tipo de segurança, né? Que se tem hoje, que é no papel um tipo de preocupação de segurança que o governo tem, e o outro é uma segurança digital, para que não tenha nenhum tipo de violação, que é uma coisa um pouco mais, talvez um pouco mais problemática, mas é uma tendência natural do mundo, hoje, ainda mais hoje em dia que os alunos já nascem com a tecnologia já aí latente, né? E vivenciando isso, eu acho que isso só vai incentivar melhor o aluno a fazer a prova, motivar o aluno a fazer a prova. Eu acho que é uma tendência, eu acho que é uma boa iniciativa começar devagar para entender um pouquinho essas deficiências que pode encontrar lá na frente, que ainda está no início, e depois criar uma estrutura maior e aplicar em todos. Eu vejo de forma positiva isso, sem dúvida nenhuma. Com relação à correção TRI, vai sofrer alguma alteração? Não, de forma alguma. A forma de corrigir é a mesma. Talvez, aí dependendo da forma que é estruturado, mas existe uma possibilidade, ao final da prova, os itens já tendo os parâmetros deles conhecidos, né, ou seja, o grau de dificuldade, ele pode até terminar a prova e já sair no momento que ele termina a prova a nota dele, né? Isso talvez não nesse primeiro momento, mas mais para frente isso é possível. Então isso agilizaria bastante já essa ansiedade do aluno a saber a nota dele no Enem. E o que as escolas precisam fazer para se adaptar a essa nova realidade? Começar a fazer simulado no computador, por exemplo. Criar uma estrutura melhor de laboratório que atenda mais alunos para fazer provas no computador. E que o aluno, na hora, às vezes ele está acostumado a fazer no papel, vai fazer a prova no computador, às vezes o aluno pode ficar nervoso e estar no computador, é diferente de estar praticando. Então acho que o simulado no computador, para o aluno treinar, já ajudaria bastante. E até que ponto a tecnologia contribui para a educação, na visão aí do senhor? Eu acho que elas têm que andar junto, porque a gente não tem como fugir da tecnologia, até porque a gente está vivendo num mundo cada vez mais tecnológico, né? Se essas coisas não forem relacionadas, daqui 20 anos, como é que fica a educação? As duas têm que andar junto e a educação tem que usar a tecnologia em seu favor para motivar ainda mais o aluno a fazer essas avaliações. E é possível dizer que com a introdução da tecnologia a educação tende a evoluir? Com certeza. A tecnologia vai fazer essa motivação, vai auxiliar, e é um pouco até o que Estuda.com está fazendo, né? Usando a tecnologia, auxiliando os alunos a entender quais são as deficiências que ele tem de forma já interativa. No momento que ele faz, ele já sabe aonde que ele precisa estudar mais ou não, e não esperando. Se fizesse no papel, tem que esperar a correção do professor, e o professor às vezes não consegue, dependendo da sala, auxiliar individualmente cada aluno. Então a tecnologia está dando um feedback já mais direto para o aluno em relação a quais as deficiências que ele tem e precisa estudar. Então é isso, professor. Brigadão pela entrevista e até a próxima.